Boa noite, bem-vindo à nossa live de hoje. Hoje eu quero falar sobre reações aos medicamentos. Eu não vou esgotar o assunto não, mas como eu tenho visto assim no meu dia a dia muita dúvida sobre isso, inclusive sobre a necessidade de nós dermatologistas perguntarmos as receitas, os medicamentos que as pessoas estão tomando, porque de um modo geral o paciente pensa quando vai no dermatologista, como a gente cuida muito da parte de cosmetria, também, né, da parte de estética, aí eles ficam achando que a gente não avalia a questão de medicação. E é muito importante você, sempre que vai num médico novo, levar a sua receita. Essa é a principal mensagem de hoje, tá bom? Sempre carrega a sua receita por causa das reações medicamentosas e também para evitar que às vezes a pessoa vai num clínico, vai num cardiologista, os dois passam a mesma medicação, você toma remédio dobrado. Então, esse cuidado com a medicação, 50% da responsabilidade é do próprio paciente. Então, a gente tem responsabilidade sobre 50% da nossa saúde, tá certo? Então, a gente tem uma responsabilidade, inclusive pelo código de ética, tá lá escrito, você tem que entender o tratamento para você cumprir o que o médico está determinando e ao mesmo tempo perguntar suas dúvidas, esclarecer tudo para você aderir, mas aderir de uma forma saudável. E se tiver qualquer tipo de problema, você vai saber que você vai precisar reportar então o que aconteceu para o seu médico que está acompanhando, né? Muitas vezes, quando as pessoas têm reações a medicamento, a gente tem alguns tipos de reações. Um tipo de reação que é mais para reação considerada alérgica, tem reação que é considerado efeito adverso do próprio medicamento e tem um terceiro grupo que são as reações de interações medicamentosas, quer dizer, quando uma medicação não combina com a outra. Ou ela aumenta o efeito, ou ela diminui o efeito, ou ela produz efeitos inesperados com a combinação de mais de um tipo de medicamento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as reações que estão no grupo das reações alérgicas de um modo geral. A gente chama de alérgica, mas nem sempre a parte teórica do negócio é alergia, mas isso aí é o tipo da coisa que no momento agora ela não vai interferir no que a gente vai comentar, porque eu quero fazer alguma coisa que traga algum benefício para os clientes que estão assistindo aqui a live, os amigos, os seguidores e tudo. Então não adianta ficar falando de 1000 teorias complicadas e complexas se eu não trouxer alguma informação que seja efetivamente útil. Geralmente as erupções na pele são o tipo de reação mais comum aos medicamentos, reação do tipo alérgico ou dentro da família das alergias. De um modo geral, de 0,1 a 1% das pessoas têm esse tipo de reação. As medicações mais comuns são os medicamentos, os antibióticos do grupo das penicilinas. Depois há um grande grupo de drogas chamadas de sulfonamidas, que eu vou falar mais adiante na live, e os remédios para convulsão. Então, o remédio que usa para epilepsia, por exemplo, podem causar reações alérgicas. Então, esses são os grandes grupos. Mas, na realidade, qualquer tipo de medicamento pode causar reações na pele. A gente tem uma espécie de bíblia, que é um livro que se atualiza todo ano, com todas as medicações que se usa no dia a dia da medicina, e aí percentualmente os tipos de reações que aquele medicamento pode causar e o percentual, se é comum, se não é comum. Então, entre as que fazem reação mais comumente estão os antibióticos da família das penicilinas, conforme eu já falei, os medicamentos do grupo das sulfonamidas e os anticonvulsivantes. Dessas reações todas, assim, inesperadas, 2% precisam de internação no hospital, de hospitalização para poder reverter, porque a reação é tão intensa
que caminha para que a gente chama de anafilaxia, que é uma reação que dá alterações nos sistemas e aí precisa então de um acompanhamento hospitalar. Então a gente tem desde a reação assim mais comum de pele é aquela que parece uma rubéola ou um sarampo. Por quê? Porque faz o que a gente chama de exantema, a pele fica avermelhada e é um vermelho assim, parece que está um pouquinho inchada a pele, com os desenhozinhos, com febre, com gânglios infartados em qualquer área do corpo. E nos casos mais intensos pode também ocorrer um inchaço no rosto, então o rosto fica todo inchado. Alguns casos de reação em algumas pessoas são tão intensos que quando faz exame de sangue também aparecem alterações no exame de sangue. Além desse tipo, que é o tipo que a gente chama de exantemática, né, que dá essa pele toda avermelhada, a gente também tem reações fixas às drogas, por exemplo, aos medicamentos. Então, toda vez que a pessoa entra em contato com aquele medicamento, a pele no local faz um círculo avermelhado, geralmente coça, e depois, quando desaparece aquele vermelho, deixa uma mancha escura. E todas as vezes que a pessoa toma o medicamento, a reação acontece exatamente no mesmo lugar. Eu tive um paciente uma vez que era asmático e ele fazia então essa reação fixa, que a gente chama de eritema fixo, ao remédio para asma. Então ele precisaria de trocar a medicação porque o próprio remédio para asma estava provocando esse tipo de alergia. Existem também reações que fazem pústulas pelo corpo. Existem reações que dependem da luz, da exposição da luz solar. Tem medicamentos que podem produzir bolhas pelo corpo. E os casos mais graves, com lesões mais sérias, que são mais incomuns. Então, quais são os fatores de risco para as reações aos medicamentos? Os idosos, porque de um modo geral são mais polifarmácia, como a gente chama, né? Porque toma mais de um tipo de medicamento. As mulheres, porque nós mulheres toleramos menos dosagens, a gente tem um sistema diferente dos homens, então a gente também tem mais reações a medicamentos. Pacientes com AIDS, que pode ter uma reação ao sulfametoxazol, que eles usam com frequência. Pacientes com dermatomiosite, que é uma doença mais rara. Mas, basicamente, toda vez que a pessoa toma mais de um remédio, mais chance vai ter, então, de ter uma reação adversa. Então, os medicamentos mais comuns de provocar reação de alergia são a ampicilina, a penicilina G, as cefalosporinas, que são antibióticos que a gente usa no dia a dia. Se você for numa emergência com uma infecção, um furúnculo, uma coisa assim, algum desses vai ser prescrito, porque é o que a gente usa mais no dia a dia. Os remédios para convulsão também e as medicações do grupo das sulfonamidas. A gente tem reações que não são reações assim imunológicas, reações do grupo das reações imunológicas, que são as reações de overdose. E aí a overdose não é só porque a pessoa tomou uma dose maior do medicamento, é que pessoas com doença renal ou com doença hepática, quer dizer, ou problemas no fígado ou no rim, precisa de tomar menos doses de medicamento. E isso o médico precisa ser informado também. Então, se o paciente já sabe que tem problema nos rins e tem problema no fígado, ele tem que informar. Por quê? Porque ele vai precisar de menores doses de todos os remédios, porque ele tem mais dificuldade de metabolizar e jogar aquela droga fora. A gente também pode ter reações a drogas do tipo efeitos adversos. Uma das drogas que podem, a gente está chamando de droga, mas nos Estados Unidos drogas é drogas mesmo, né? Porque a gente chama de medicamento, tá bom? Para ficar mais fácil, porque em português drogas é outro tipo de coisa. Então, entre os medicamentos que
podem dar efeitos adversos. Então, os quimioterápicos, por exemplo, então a pessoa está fazendo uma quimioterapia para tratar um câncer, um dos efeitos adversos de algumas medicações que usa para quimioterapia de câncer de mama é a queda de cabelo. Essa queda de cabelo é uma queda de cabelo que a gente chama de eflúvio anágeno, porque o cabelo cai na fase que ele está começando a crescer, por isso que cai tudo e às vezes cai os pelos do corpo. Então isso é um efeito adverso, isso não é uma alergia. Também existem alguns medicamentos que podem provocar uma toxicidade cumulativa. O que é isso? À medida que você vai tomando, ele vai intoxicando. Então, tem medicações que têm sais de prata, medicações como a minociclina, que a gente usava bastante para acne, hoje em dia a gente usa menos. A amiodarona, o metotrexate, que ainda é uma medicação que se usa, por exemplo, para psoríase, tá? E tem algumas outras medicações que podem provocar uma toxicidade retardada, anos depois. Então, quando eu comecei a trabalhar em dermatologia, a gente via algumas pessoas com umas ceratoses seborreicas. Eu já até falei em lives anteriores sobre ceratose seborreica, que são umas lesões assim ásperas, acastanhadas. Parecia que tinha pego um pincel e respingado assim, em todo o tronco, nas costas principalmente. E aí isso era causado por medicações da época que ainda não tinha antibiótico, então eram todas as medicações mercuriais, era uma série de coisas que se utilizava antes do período do antibiótico. Eu quero dar boa noite para vocês, vocês podem me interromper, fazer perguntas, tá bom? Eu vi que Janaína entrou, Hilário, Elizabeth Lordello, as meninas gêmeas, minhas queridas, que mais? O Pedro, a Marcela... Eita, Raiz de Pranta, a Márcia, a Luana, Luaninha, a Thaís também está por aí. Então, gente, pode fazer, a Adriana entrou, acabou de entrar, pode me interromper e fazer pergunta, tá bom? Senão eu meto o pé no acelerador e vou falando. Então, tem medicações que pode ter esse tipo de toxicidade retardada, quer dizer, anos depois é que parece o efeito da medicação. Bom, quanto às interações medicamentosas, é aquilo que eu falei no início da live. É importante, então, quando você vai no médico pela primeira vez, você leva a sua receita. Porque, para mim, é muito frustrante quando eu pergunto, quando a pessoa chega a primeira vez, que medicamentos que você toma? Aí a pessoa fica assim, pensando e não sabe de me dizer. Então, isso significa que a pessoa tem que andar com a receita na bolsa. Até porque, se acontecer de passar mal na rua, sei lá, ninguém quer passar mal na rua, mas pode acontecer. Você precisa ter a receita, porque pela receita e os remédios que você está tomando, você vai orientar o médico o tipo de problema que você tem. Então, às vezes eu pergunto assim, você tem diabetes? O paciente diz, não tenho diabetes. Aí eu pergunto assim, que remédio que você toma? Aí toma 3 remédios para diabetes diferentes. Ele tem ou não tem diabetes? Então, tem diabetes. Então, para mim, a informação da medicação bem precisa às vezes é mais valiosa do que a informação oral, porque às vezes a pessoa está tomando uma opção de coisa e nem sabe por que está tomando, porque nunca perguntou para o médico para que estava tomando aquelas medicações. Então, por exemplo, quem toma remédio para pressão alta, a gente tem vários níveis de pressão alta, desde uma coisa bem levezinha com um remédio só, até pessoas que tomam 3, 4 remédios. Então, qual é a hipertensão que a gente vai ficar mais preocupada? Aquela de uma pessoa que só toma uma coisa só e fica tudo ok? Ou aquela pessoa que toma 4 coisas diferentes? Então eu preciso saber. E eu preciso saber por 2 motivos. Por quê? Das medicações que se usa para pressão alta é do grupo das sulfonamidas. Então eu até vou comentar logo isso porque eu acho que é muito importante. Eu falei no início que os antibióticos do grupo de penicilina, as sulfonamidas e os anticonvulsivantes é que mais comumente causam alergias. Então, dentro do grupo das sulfonamidas, é um grupo grande de medicamentos que a gente tem todas as sulfas,
tá? Seja sulfa de uso oral ou sulfa de uso tópico. Tem uma sulfa de uso tópico chamada sulfadiazina de prata que se usa para queimadura, por exemplo. Outro grupo de sulfonamidas são os diuréticos. Então, o diurético é muito utilizado para tratar hipertensão arterial, e dentro dos diuréticos, os mais comuns que dão reações alérgicas são os diuréticos tiazídicos. Então, qual é a reação mais comum que eu vejo como dermatologista? A pessoa toma o diurético tiazídico geralmente como coadjuvante no tratamento da pressão alta, e aí à medida que aquela pessoa vai se expondo à luz solar, vai ficando com essa região vermelha, o rosto, às vezes os ombros, os braços, como quem tivesse pego um sol na praia assim muito forte, porque faz uma reação de fotossensibilidade. Dentro do grupo das sulfonamidas, a gente tem também alguns remédios para diabetes, que são os hipoglicemiantes orais. Então, a gente tem vários tipos de remédios para tratar diabetes tipo 2 dentro desse grupo, e mais outros grupos de substâncias dentro do grupo dessas sulfonamidas. Então, quando eu recebo uma pessoa no consultório com uma reação alérgica medicamentosa, eu preciso saber que remédios que a pessoa está tomando, tá bom? A reação mais comum é a reação que a gente chama de exantemática, conforme eu falei no início da live. Aqui no nosso meio a gente costuma chamar ela de farmacodermia, porque a gente já está supondo que a pele fica avermelhada. Geralmente aparece de 4 a 14 dias depois do início do uso da substância. Conforme eu falei no início, mais comuns são as medicações do grupo das penicilinas, as sulfonamidas e os remédios para tratar convulsão, tá? Os anticonvulsivantes, eles podem ser usados para várias finalidades, então a gente tem que saber exatamente o que a pessoa está usando. Outros tipos de lesões menos comuns são aquelas que aparecem umas placas pelo corpo, que coçam, feito uma urticária. Geralmente pode aparecer no tronco, pode dar umas manchinhas roxas pela pele, pode afetar os pés, os tornozelos, quer dizer, é tudo assim muito variado. E todo profissional que atende precisa fazer um diagnóstico diferencial. O principal diagnóstico diferencial são justamente os exantemas virais. Então, se é um sarampo, por exemplo, se é uma rubéola, ou algum outro tipo de exantema, quer dizer, que faz essa vermelhidão na pele, de origem viral. O tratamento das reações alérgicas geralmente são medicamentos para reduzir a coceira. E isso só deve ser prescrito pelo médico. Por quê? Porque a gente desconfia, como paciente, que a gente pode estar com alguma reação alérgica a algum medicamento. Mas quem vai confirmar o diagnóstico pela história, pelo raciocínio lógico, clínico, é o médico. Então, isso é para evitar automedicação. Se a pessoa toma uma medicação e o motivo dela ter aquela reação não está relacionado com o que ela está pensando, porque ela olhou lá no Dr. Google, você pode ter um agravamento das situações. Então, é sempre bom ter a receita na mão. Estou com uma reação na pele, procura o dermatologista, procura uma emergência se aquela reação for muito forte, tá bom? Nada de fazer uso de medicação via oral, por conta própria. Outro grupo de substâncias que costumam dar geralmente urticária são aquelas placas que coçam. Até coloquei um post essa semana sobre urticária. Então, são placas, quer dizer, arredondadas, altinhas, que elas duram geralmente algumas horas, depois somem, e elas geralmente estão relacionadas com
ácido acetil salicílico, que é a popular aspirina, anti-inflamatórios. Já tive paciente também com esse tipo de reação, por exemplo, a dipirona também. Então, quando a gente atende uma pessoa e pergunta da receita, às vezes tem medicamento que está fora daquela receita. E aí a gente tem que perguntar, o que foi que você tomou nas últimas 24 horas ou nos últimos 4 dias? Como é urticária, geralmente nas últimas 24 horas. Então a pessoa se lembra, eu tomei tal coisa, então já está lá anotado que aquilo deu reação, tá bom? Tem coisas que podem dar reação na pele, porque, por exemplo, quem tem alergia à aspirina pode ter reação cruzada a corante artificial. Isso é uma coisa que se comenta pouco, mas eu acho que todo mundo que tem alergia à aspirina tem que saber. Então, corante artificial, de um modo geral, ele está presente nos alimentos coloridos. Às vezes um iogurte, inocente iogurte, pode ter um vermelho bordô, pode ter um amarelo tartrazina, e aí faz reação cruzada com a alergia à aspirina, tá? Isso tanto pode dar essas urticárias fugazes, como pode dar também aquela pessoa começar o rosto a ficar inchado, as pálpebras inchadas, ter dificuldade para respirar. E isso é uma coisa que você tem que ir para o hospital rapidamente para poder ser atendido e evitar então que aquilo faça obstrução das vias aéreas superiores e você fique com dificuldade para respirar, tá bom? Quando a pessoa tem alergia a algum medicamento, no geral ela já sabe que tem alergia, mas muitas vezes a pessoa não sabe. Por quê? Porque na primeira exposição ao medicamento não teve nada. Tempos depois precisou tomar o medicamento, se expôs uma segunda vez àquele mesmo medicamento, aí sim teve uma reação que pode ser das mais variadas. As reações elas também podem ser intestinais. Então, quando há reação intestinal, ela pode dar dor abdominal, pode dar náusea, vômito, diarreia, porque a reação alérgica, a reação imunológica, ela pode ser sistêmica também. Outra coisa que pode dar alergia com uma certa frequência é contraste. Então, os exames radiológicos feitos com contraste, eles podem dar alergia. O que eu acho estranho às vezes é que nos centros de radiologia eles pedem para você assinar um papel dizendo que você não tem nada, só que a gente não sabe. Se for a primeira ou se for a segunda exposição, você não sabe se você tem ou não tem alergia a contraste radiográfico. E ali você tem que assinar um termo de consentimento autorizando fazer aquilo. Eu acho que contraste radiográfico ele devia ser acompanhado por um médico, porque ele não pode ser injetado com um técnico, porque se houver alguma reação, o cuidado tem que ser muito rápido, porque você injetou uma coisa dentro da veia da pessoa. Então, muito cuidado em assinar autorizações de contraste radiográfico, sem saber que tipo de sistema de segurança o serviço que faz o exame com contraste radiográfico tem, tá bom? Então é muito importante isso. Eu já tive vários pacientes com reações alérgicas muito rápidas a contraste radiográfico e que se não tivesse um atendimento rápido, podia ter um desfecho ruim. Quando a pessoa tem uma alergia muito forte, ela pode ter então umas placas de urticária, pode inchar o rosto. Isso geralmente é acompanhado por queda de pressão, por um aceleramento do ritmo cardíaco, quer dizer, toda uma situação que a gente percebe, mesmo sendo leigo, que é uma coisa que precisa então ser encaminhado rapidamente para o hospital. Quando a pessoa tem noção de que tem reações graves a algum medicamento ou alguma coisa, às vezes até uma picada de abelha, sei lá, uma coisa que não seja medicamento, ela tem que ter um kit de socorro imediato já com a medicação que o alergista passou, sabe? Tipo uma bolsinha com aquilo tudo ali dentro. E vez por outra tem que olhar para ver se o medicamento está na validade ou se ele não saiu da validade.
Eu falei sobre os diuréticos tiazídicos, que eles podem dar reação com a exposição da luz solar, porque eles podem dar dois tipos de reação, uma reação de fototoxicidade ou uma fotoalergia. Nas duas situações, a gente realmente precisa suspender a medicação para aquilo cessar. E eu já deixei paciente em casa durante uma semana, sem sair durante o dia, por causa de reação forte de fotossensibilidade. Então, eu passei a medicação e deixei o indivíduo em casa durante uma semana, saindo só à noite para não pegar a luz solar nem na janela, porque a reação foi muito forte. Então, nessas reações de fototoxicidade, a gente também tem outros grupos de antibióticos, além das penicilinas, que são as tetraciclinas, a doxiciclina, os próprios anti-inflamatórios e mais um outro grupo de medicações que também podem dar reação quando exposta à luz solar. Existem outros tipos de reação a medicamento que são mais incomuns, que são as vasculites, por exemplo, que elas são geralmente nas extremidades, elas dão lesões parecidas com urticárias, podem dar dor nas juntas, podem dar dor muscular, pode dar dor de cabeça e mais outros sintomas. Geralmente, quando é uma vasculite, começa de 7 a 21 dias depois que tomou o medicamento, tá? Também penicilina, anti-inflamatórios, sulfonamidas, tá? São os mais comuns, mas a rigor qualquer tipo de medicamento pode dar reação cutânea. Tem um outro tipo de reação cutânea que pode aparecer umas bolinhas de pus pelo corpo todo. Além do corpo ficar avermelhado, aparecem bolinhas de pus e essas bolinhas de pus, elas não estão ligadas ao pelo. Então a pessoa fica como se tivesse levado chuvisco de bolinhas de pus, com febre, pode ter febre alta, com 1 a 2 semanas de duração. E aí precisa de suspender a medicação para aquilo aos poucos ir desaparecendo. A gente também tem outros tipos de reações que são mais raras, e aí vai realmente precisar do dermatologista, um dermatologista bem afeito a essas questões de reação a medicamento, para poder fazer o diagnóstico diferencial e descobrir se aquilo realmente foi uma reação a medicamento ou se foi, por exemplo, algum tipo de infecção. Então, é muito difícil o próprio indivíduo se autodiagnosticar ou procurar informação na internet sobre esse assunto, porque existe assim uma gama grande de medicamentos e vários tipos de reações diferentes. Eu quero ressaltar aqui uma reação que a gente tem no dia a dia do dermatologista que cada vez está mais comum, que são as erupções acneiformes. O que é isso? Parece acne, mas não é acne. Por que parece acne e não é acne? Porque aparecem uns nódulos avermelhados, às vezes algumas com pústulas, só que a gente não tem cravo, a gente não tem o cravo que a gente chama tecnicamente de comedão. Então a gente não tem cravos, só bolas vermelhas pelo corpo, algumas delas com pus, às vezes piora na região mais seborreica, que é a área central da face, a área central do tronco, meio das costas. E o motivo principal no nosso meio, são os androgênios, que se usa para estimular a musculatura, o desenvolvimento de musculatura. Então a gente tem os androgênios, a gente tem corticoides nesse grupo, a gente tem alguns contraceptivos orais também. E eu tive um caso uma vez, há uns anos atrás, de uma advogada que trabalhava numa usina de beneficiamento de petróleo. Então, uma das coisas que se eliminava no ar era o cloro, e o cloro é um metal, né, que vira vapor do grupo dos halogênios. Então, tem alguns grupos de gases que podem dar
erupção acneiforme. E ela teve então uma erupção acneiforme no rosto por causa do ambiente de trabalho, que era com muita concentração de cloro, tá? Essas questões de trabalho, elas devem ser olhadas com muito cuidado, porque não só a gente tem reações que são reações assim mais precoces, né, tipo fazer uma erupção acneiforme, mas a gente também tem substâncias que podem dar problema a médio e longo prazo. Algumas substâncias que estão suspensas no ar, elas podem dar baixa dos leucócitos, quer dizer, que os glóbulos brancos, e podem dar coisas mais sérias a longo prazo em pessoas mais sensíveis. Era basicamente isso que eu queria comentar com vocês, porque esse assunto é um assunto muitíssimo extenso, muito variado, com muitas coisas e fatores e sintomas e problemas diferentes, mas que é mais para alertar, para a gente ficar ligado, que a gente precisa saber que tipo de medicação que está em uso. A gente precisa, em termos como paciente, como médico, precisa saber quais são os medicamentos que a pessoa está utilizando, para poder entender as reações de interação entre eles, as reações adversas e as reações alérgicas que porventura possam acontecer. Então, essa semana me perguntaram no grupo do Renove Sua Pele, que é o nosso grupo de discussão, que tinham sugerido, a pessoa teve uma reação claramente de exantemática, uma reação alérgica importante à amoxicilina, e foi sugerido que ela repetisse o uso da medicação para confirmar se aquilo realmente era alergia à amoxicilina. Isso é formalmente contraindicado. Se a história de alergia a medicamento ela for positiva, ela for uma história forte, ela for uma história que tem lógica, com a lógica cronológica ao longo do tempo, da reação cutânea com o início da medicação, não se deve fazer teste nem via oral, e tem vários trabalhos e autores que nem contraindicam, inclusive, teste cutâneo se a pessoa tiver história positiva para aquele medicamento. Então, evitar aquele grupo de medicamento e não usar ele mais, e usar outro grupo que não tenha similaridade química com aquele medicamento que deu alergia, tá bom? Então, essa mensagem que eu tenho para vocês eu não entrei em detalhes em demasia, porque esse aqui não é o nosso objetivo, mas eu espero que a live tenha sido útil sobre reação a medicamento. Pelo menos vocês já sabem que vocês têm que saber o que vocês tomam, por que tomam, e sempre levar para o médico. Tem que saber que uma reação ela pode ser branda, mas ela também pode necessitar de um socorro médico mais urgente, tá certo? E que não se deve repetir a medicação quando a história é realmente positiva, firme para uma alergia medicamentosa, tá bom? Então, uma boa sexta-feira para vocês, um fim de semana excelente. Agradeço vocês terem assistido. Se vocês quiserem entrar no nosso grupo de discussão, que eu já respondi uma porção de coisas ao longo da semana, é só pedir o link para a Thaís no privado, que ela manda para vocês, ou pedir para mim, que a gente manda, porque o objetivo do Renove Sua Pele é justamente esclarecer de uma maneira assim mais direta as dúvidas. Não é para uma consulta clínica, mas às vezes a gente precisa entender um pouco para poder cuidar mais da própria saúde, tá bom? Então é isso. Então, Renove Sua Pele é um grupo aberto para quem quiser aderir, e eu já respondi uma opção de perguntas sobre esse tema da live mesmo ao longo da semana. E muito obrigado para quem me mandou as perguntas, porque elas me auxiliaram bastante sobre as dúvidas mais frequentes sobre esse tema, tá? Grande abraço, boa sexta-feira, bom fim de semana.
saúde para todos nós, se cuidem, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.